Meu nome é Suelen, eu sou terapeuta integrativa. Vou fazer um vídeo para vocês hoje falando um pouco sobre o meu trabalho. Vamos lá então. O que são terapias integrativas? As terapias integrativas, elas fazem parte das PICs, que são práticas integrativas e complementares. Você pode encontrar no SUS, pelos postos e na rede de postos de saúde da Secretaria de Saúde Municipal, e você pode encontrar também alguns terapeutas como eu que trabalham de forma particular. As terapias integrativas e complementares, elas são terapias que ajudam nos tratamentos variados de depressão, dor crônica, síndrome do pânico e tratamentos também para problemas físicos como fibromialgia, insônia ou algum outro problema ou distúrbio que a pessoa desenvolva ao longo da vida. Então a pessoa passou com um médico clínico geral, ou ginecologista, ou psicólogo, psiquiatra, e inclusive às vezes até um dentista, ele vai identificar que a pessoa tem ali um problema de refluxo crônico, faz anos que ela tem e não sara, e isso está prejudicando a dentição dela. E aí ele conversando um pouquinho, ele descobre que é um problema de ansiedade, a pessoa tem ali um problema estomacal, a gente pode tratar a parte energética e também às vezes através de chás e de tratamentos alternativos, como óleos essenciais, para ajudar no controle da ansiedade e também nesse controle da dor, do incômodo que acontece com o paciente com problemas estomacais. Então o paciente, ele passou em consulta com o seu médico e aí o médico faz a prescrição dos tratamentos das terapias complementares e dos tratamentos integrativos. E aí ele vai procurar dentro dos postos e da rede pública ou os terapeutas particulares e ele vai fazer esses tratamentos. Então existe, por exemplo, alguns locais que fazem terapias em grupos, onde as pessoas têm roda de conversa, tem dançoterapia, arte-terapia, então as pessoas liberando o movimento, se movimentando, elas liberam a ansiedade, liberam esses sentimentos ruins que ficam ali. Arte-terapia, elas fazem desenhos, elas fazem às vezes escrita e através disso também elas liberam esse sentimento que fica dentro e acaba fazendo mal. No meu caso, eu trabalho, por exemplo, com óleos essenciais, trouxe aqui um exemplo. Esses aqui, na verdade, são blends. O que são blends? É uma combinação de óleos essenciais que são diluídos em um outro óleo, pode ser óleo de girassol, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, e aí você passa esses óleos durante o dia. Você pode começar o seu dia passando, ó. Esse daqui, ele tem um rolon, como aqueles de desodorante, esse daqui ainda é um rolon de pedra, é um olho de tigre. E aí, você vai passar, você pode escolher alguma das áreas, o seu terapeuta vai te indicar. E você vai usufruir desse aroma dele. Então, a combinação de óleos, ele vai gerar uma reação no seu sistema neurológico através do olfato, que atravessa aí todo o seu processo de memórias aí, e ele tem também a frequência energética do óleo essencial por conta da planta. E aí isso vai trazer, por exemplo, o óleo de lavanda, ele é muito bom para acalmar. Então você pode, por exemplo, pingar uma gotinha, o travesseiro é quadradinho, né? Você pode escolher uma pontinha do travesseiro, pingar uma gotinha do óleo essencial e ir dormir. Ou no banho, por exemplo, você coloca um pouquinho de sabonete líquido na mão, umas 2 gotinhas do óleo de lavanda, colocar assim e tomar um banho com ele. Ou se é criança, também você pode colocar na banheira. E aí você coloca da mesma forma, nunca pingue na água, porque como é óleo, ele não espalha. Agora, se você colocar no sabonete, ele vai diluir e aí você coloca a espuma na água. E existem para várias outras funções. Eu trabalho com a aromaterapia e também com outras áreas. Eu sou formada em estética e cosmética pela Universidade de Mogi das Cruzes e aí fiz a especialização, eu tenho pós-graduação em práticas integrativas e complementares, aromaterapia e fitoterapia, para trabalhar com ervas. Então, por exemplo, a pessoa que está com dor de estômago, vamos pegar o problema de estômago, a gente pode passar uma espinheira santa para a pessoa tomar. Uma pessoa que tem dor crônica, a gente pode pegar, por exemplo, erva baleeira,
tem um outro que é super versátil, a gente pode pegar para vários tipos de dor, que é o picão preto. Sabe aquele matinho insuportável que gruda na calça da gente quando a gente ia andar assim no mato? Então, ele é ótimo. A gente acha que é uma praga, na verdade, né? Mas não, ele é ótimo para dor e para desinflamar o nosso organismo. A erva baleeira, a gente brinca, dentro da comunidade dos fitoterapeutas, a gente brinca que é o Dorflex da natureza. E combinado com o picão preto, ele ajuda muito nesse processo de fibromialgia, de dor crônica. E aí a gente vai fazendo algumas combinações, que podem ser feitas em chás, em infusões ou até mesmo em tintura. Diluído, você vai colocar a planta e aí tem as proporções corretas de álcool de cereais e também da planta. E aí você vai deixar ali marinando aquela plantinha. Depois você vai ter um medicamento super concentrado e potente para você pingar na água e tomar diariamente. Falando mais um pouquinho sobre a minha formação, eu cursei estética e aí quando chegou no final da faculdade, eu me dei conta, encontrei uma professora muito querida que trabalha, ela é naturopata, a professora Michele, e ela dava aula de spa terapia. E aí eu me apaixonei e mudei completamente o rumo. Eu queria abrir uma clínica de estética e mudei completamente o rumo da minha profissão. Falando sobre a importância desses tratamentos, a pessoa ela não vai abandonar o tratamento alopático, que é o com um médico tradicional. Ela vai complementar, por isso que chama práticas complementares e integrativas. Então, vamos supor que ela seja encaminhada pelo psicólogo ou pelo psiquiatra para fazer terapias ocupacionais. Então, existem alguns centros que vão colocar elas em oficinas de costura, de boneca, de pintura, para que ela ocupe aquele tempo e esteja ali em contato com outras pessoas, às vezes com o mesmo problema. Eu trabalhava num local onde a gente tinha o grupo de luto, para pessoas que passaram por uma perda muito grande, tiveram um choque e não conseguiram seguir com a vida. Tinha o grupo de idosas, que eram pessoas que tiveram a vida e aí se viram sozinhas e em contato com outras pessoas na mesma situação, elas inclusive deixavam às vezes de ter depressão, conseguiam dormir melhor, porque entravam simplesmente pelo fator de socializar com as pessoas. E aí, nesse local tinha oficina de chás, aí para ter os chás a gente plantava, então tinha a hortinha comunitária e eram tudo feito pelos pacientes, pinturas em garrafas, sabe aquelas garrafas de suco Aurora? Então a gente pegava aqueles sucos, aquelas garrafas de doação, higienizava e os pacientes pintavam aquelas garrafas e eles levavam para utilizar de presente, e era muito legal. Tinha oficina de bonecas, onde os pacientes mesmo ensinavam a costurar, costuravam as roupinhas, faziam bonecas de pano, era muito legal. E muitas vezes as pessoas elas acabam olhando com aquele olhar de nossa, isso parece perda de tempo, mas é muito importante para uma pessoa que está ali passando pelo problema, uma pessoa que está ali, que acabou desenvolvendo algum problema psicossomático, por exemplo. O problema psicossomático é algo mental ou então emocional que veio pro físico. Então, psoríase, desidrose, alopécia, sabe quando começa a cair o cabelo de tanto nervoso? Ou então a pessoa que desenvolve ali um problema gástrico, tem aquela gastrite nervosa, sabe? Todo mundo já ouviu falar gastrite nervosa. É aquela pessoa super nervosa, aí dói o estômago. Então, isso é um problema psicossomático. A pessoa tem um problema mental, mental que eu digo assim, um problema que seria resolvido tratando a mente, tratando as emoções e acaba indo pro físico. Então, assim, é muito importante. A pessoa tem uma melhora significativa fazendo o tratamento. Vou falar um pouquinho agora sobre a valorização. Quando você se trata, quando você descobre dentro da terapia todos esses problemas que a gente pode melhorar e às vezes até curar com as práticas integrativas, juntamente com a equipe multidisciplinar que vai fazer o tratamento dos outros problemas, você acaba tendo uma melhora muito grande na parte emocional e você vê às vezes a vida caminhando. A pessoa ali que está com a vida estagnada há anos, você consegue ver a pessoa voltando a trabalhar, voltando a se relacionar, tendo contato com o mundo, voltando a estudar. Por quê? Porque ela conseguiu identificar aquele problema, aquele trauma, aquela ferida, ele tratou aquela ferida e conseguiu seguir em frente. Muitas vezes esse tratamento é dolorido. Eu dou sempre o exemplo seguinte:
Quando a gente tem uma ferida muito feia, uma ferida contaminada, uma ferida às vezes até com larvas, não adianta você colocar um curativo ali e passar remédio e pomada. Vai doer. Por quê? A gente tem que limpar primeiro. Você não vai conseguir cuidar daquilo se você não tirar os bichinhos que estão ali. Então você vai colocar produtos para matar aqueles bichos, vai pôr eles para fora, vai lavar aquela ferida. Muitas vezes vai precisar escovar aquela ferida. E aí você vai começar a tirar o tecido morto que está em volta daquela ferida. Depois que tiver tudo prontinho nesse sentido, isso vai às vezes meses. Aí sim você vai começar a tratar a ferida em si. E ela vai fechar de dentro para fora. Ela vai subindo. O tecido vai fechando de dentro para fora. E depois vai ficar uma cicatriz naquele local. Assim são com as nossas feridas internas, nossas feridas interiores. Muitas vezes a gente passou por algum processo muito traumático na nossa vida, como eu disse, uma perda muito grande, ou um trauma, uma violência, ou um assalto. E isso bloqueou o nosso desenvolvimento social, nosso desenvolvimento emocional. E os tratamentos com as terapias alternativas, ou com o psicólogo, ou em conjunto, isso vai ajudar você a desbloquear todo esse processo traumático e fazer com que a sua vida consiga andar, tá bom? Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer à equipe da Votorantim por esse momento. É muito importante, tanto para mim quanto para todos os terapeutas, a divulgação desse tipo de trabalho, porque é uma coisa nova, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em entender o que é um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, com o que ele trabalha. Porém, a gente é algo assim, no meu caso, por exemplo, é algo que é a minha paixão, cuidar de pessoas, cuidar e ajudar as pessoas, fazer com que elas tenham aí um desenvolvimento e consigam se valorizar, se amar, se enxergar como elas são importantes. Eu vou deixar para vocês aqui, então, uma técnica de respiração, para quando vocês estiverem num momento em que vocês não têm contato ali com o seu terapeuta, com ninguém que vocês podem conversar, mas aí vocês precisam se acalmar. Então, você vai colocar as suas duas mãos sobre as suas pernas, vai colocar os pés no chão, tenta fazer esse barulhinho para você sentir o chão. As suas mãos na perna, tentando tocar sempre a sua perna. E aí, você vai pensar nas coisas que você tá vendo. Então, por exemplo, eu tô de frente aqui com um carro vermelho. Esse carro é vermelho. Essa pessoa que está passando está com um vestido azul. Essa pessoa que acabou de passar tem um cabelo curto. Essa pessoa que acabou de passar está com pressa. Esse telefone está tocando. Por quê? E sempre respirando. A gente fala respirar em 3. Respira. Solta. Respira. Respirar em 3. Por quê? A respiração ajuda muito a acalmar. E quando você tira o foco do problema e você começa a focar ali, esse é o problema do ansioso ou do depressivo. É a falta daqui, é a falta do momento. O ansioso, ele sofre por um excesso de futuro e o depressivo por um excesso de passado. Então você precisa estar aqui, agora. Então, para se acalmar, para você focar no momento, você vai começar a prestar atenção nas coisas que estão ao seu redor e respirando. Isso traz para você essa calma e esse focar no momento de agora que você precisa naquele momento. Conseguir se acalmar? O mais rápido possível, tenta ligar para alguém da sua confiança, ali seu contato de emergência, já deixa sempre alguém de sobrealerta para quando você precisar, você entrar em contato, ou alguém que tenha o telefone, por exemplo, se você estiver no seu trabalho. E fulano é meu contato de emergência, você poder entrar em contato com a pessoa, tá bom? É isso, muito obrigada, boa semana aí da Cipate para vocês, tudo de bom, um abraço, tchau, tchau!